Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. O Trilhando a História de hoje continua a saga e a aventura de conhecer aqui as cachoeiras do município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. E agora nós estamos em um conjunto de corredeiras e cachoeiras das mais belas que nós temos nesse município, das mais bem frequentadas. É a Cachoeira de Santuário. O porquê que essa belíssima cachoeira tem esse nome, vocês vão conhecer agora no Trilhando a História. Fazemos uma trilha, os alunos do Objetivo aí, galera, todo mundo aí? E o Trilhando a História agora vai levar essa turma de aventureiros do ensino médio do Colégio Objetivo, da Expedição Amazônia, para conhecer a Cachoeira do Santuário. É uma cachoeira muito bonita, na realidade é um conjunto de pequenas cachoeiras de quedas d'água. E ó, não pode perder essa. A gente mais uma aventura. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Não tem como não se encantar com essa cachoeira santuário em homenagem a uma santa, Santa Clara, que se encontra bem ali numa gruta próximo ao véu da cachoeira. E para todos nós, abençoa esse espaço, essa região, assim como a natureza exuberante já é abençoada. Olha, esse grande recurso hídrico, oriundo desse rio, que gera essa cachoeira nesse ponto aqui em Presidente Figueiredo, na Cachoeira de Santuário, é a prova cabal de que a bacia amazônica, uma das maiores do mundo, é muito importante para toda essa vegetação, para toda essa variedade que nós temos dentro desse ecossistema de fauna, flora, espécies que encanta a todos que visitam a região de Presidente Figueiredo. Hoje, bem longe daquilo que os bandeirantes do passado encararam, a gente, na realidade, não está em busca de riqueza nenhuma como os bandeirantes. Isso para nós já é uma das grandes riquezas. Com um conjunto imensurável de corredeiras e cachoeiras, com certeza, o município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, é um desses circuitos turísticos que você não pode deixar de se aventurar. E é assim mesmo. Como no passado, como os bandeirantes sertanistas que vinham na Amazônia em busca de drogas dos sertões, era diário para todos eles no seu ambiente de trabalho frequentar esses espaços e descobrir, trazer à tona aquilo que a natureza nos proporciona. Esse ecossistema rico, não apenas em biodiversidade, mas também em paisagens. Paisagens que todos nós nunca cansaremos de contemplar. E agora é seguindo o curso do Rio Amazonas, através dessas estradas que são verdadeiras artérias que atravessam a floresta amazônica.
e que no passado Francisco Orellana, Carvajal e tantos outros bandeirantes, portugueses e espanhóis, usavam para se deslocar. Eram estradas da floresta. Um dos maiores rios do mundo, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Ou, para muitos conquistadores no passado, o Grande Mar Doce. É esse rio que vai nos levar à nossa próxima aventura no Museu do Seringueiro, aqui na região de Manaus. Muita aventura promete agora ainda no Trilhando a História. Eu posso ver e descer nas correntezas do... Chegamos então àquilo que representa um antigo seringal. O Museu do Seringal, ou do Seringueiro, aqui no Rio Amazonas, próximo ao Rio Negro, na região de Manaus. É uma representação de como funcionava um seringal em plena floresta amazônica, com a casa do patrão ou do coronel, o armazém, a locação, o taperi, a capela ou igreja e tudo aquilo que envolve a composição desse período histórico que surgiu na Amazônia em meados do final do século XIX e início do século XX. Mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil nordestinos vieram para essa região da Amazônia saindo da seca do Nordeste, no final do século XIX, em busca do ouro branco para alguns, ou quando defumado em pelas de borracha, a parte do tapiri, o ouro negro. Sejam bem-vindos ao Museu do Seringal, na região de Manaus. Aqui seria um chapeleiro de época que está dentro da casa do patrão, do coronel ou do seringalista, que tentava trazer para o meio da floresta amazônica, dentro da sua casa, da sua residência, a principal de um seringal, um pouco do conforto e dos ares eruditos, claro que adaptado à realidade da floresta. Um piano para talvez acalmar os ânimos e ao mesmo tempo um momento de relaxamento deste homem, que é o coronel, o homem rico, baseado na exploração da seringa extraído desta rica floresta amazônica. Também nós temos aqui neste canto da residência uma biblioteca, um gramofone de época, enfim, eles tentavam trazer esses sons da Europa, do Teatro Amazonas, que era muito comum, mas para cá, para o coração da floresta amazônica, um pouco de música erudita. Mas claro que os sons da floresta, os mais belos, são os sons da natureza. E aqui nós temos um salão principal, uma mesa completa de jantar, com prataria inglesa, francesa, com móveis também oriundos do neoclassicismo, daquele período épico do século XIX, a Belle Époque, final do século XIX, início do século XX, a representação do poder da riqueza que essa borracha poderia proporcionar aos coronéis, aos barões da borracha. Não, claro, ao soldado da borracha, o caboclo, o seringueiro, que, sobre o sistema de aviamento, vivia quase uma semi-escravidão, uma servidão em meio à grande floresta. Aqui, um conjunto incrível de prataria e de, ao mesmo tempo, taças de cristais, porcelanas de época, e a gente percebe o quanto a borracha promovia lucro para esses homens que vinham para cá, estabeleciam suas demarcações de seringais e, claro, diferentemente dos soldados da borracha, dos seringueiros que viviam aquele desconforto de trabalhar diariamente, o patrão, o coronel, vivia, na verdade, de forma bem confortável, uma vida tranquila, uma vida de apenas abastecer as casas de aviamento europeias desse recurso que todo o mundo desejava, a borracha, a Herbias brasiliensis. Este museu, na realidade, foi um cenário de um filme exibido nos cinemas brasileiros, o filme A Selva. E esse filme foi baseado em uma obra literária do português Ferreira de Castro. E essa obra representa justamente a vida no seringal, aqui
a gente percebe um quarto feminino com uma cama de época, com móveis também da época. A gente percebe aqui algo quase já em desuso pela sociedade, uma penteadeira com mármore de Carrara, com perfumes e utensílios de época, de mulheres. E a principal personagem deste filme está a atriz Maitê Proença, que representa uma das protagonistas deste filme literário, baseado em uma obra literária, a obra A Selva, que dá mais ou menos uma noção de como era a vida desses homens e mulheres na floresta amazônica. Depois de conhecer este espaço interno da residência de um coronel, de um patrão ou de um barão da borracha, agora nós vamos conhecer o armazém, aonde normalmente os seringueiros eram obrigados a levar a pela de borracha com um preço determinado pelo patrão, pelo coronel. E lá era um local onde eles também se muniam de alimentos, né, para sobreviverem em meio a essa grande floresta amazônica, aqui na região de Manaus. Saga beiradeira, saga beiradeira, saga beiradeira. Toda essa borracha ou pelas de borracha eram extraídos da floresta da Herbias brasiliense ou da seringueira. E os seringueiros que viviam nesta imensa floresta vinham posteriormente de coletar tantas pelas e, claro, o próprio látex a este armazém, ao armazém da casa do patrão, para trocar essas pelas de borracha, um recurso da floresta, para um recurso para a sua sobrevivência, já que não era permitido na locação, de forma alguma, um seringueiro, um soldado da borracha, um caboclo, fazer a sua própria roça. Era o sistema de aviamento que o coronel, o barão, o patrão, implementava com o intuito de manter sempre este cidadão nordestino, muitas vezes, esse caboclo, esse soldado da borracha, escravo da situação. Ou seja, ele vinha aqui, trocava suas pelas de borracha por mantimentos e anotava justamente num caderno do patrão, deste armazém. O problema é que o preço dos produtos, do arroz, do feijão, da cachaça, da carne seca, carne de sol, da própria farinha, eram fabulosos, gigantescos, acima daquilo que era no mercado. Mas ele ficava escravo, então, dessa situação. E aí o patrão falava, se você quiser ir embora, quando você pagar a sua dívida, você pode ir. E isso fazia com que esses homens permanecessem trabalhando na floresta e dependendo deste espaço, do barracão. Ou seja, a pela de borracha, que é esse bolor defumado, que tem uma coloração escura, era feita assim nos tapiris, através de um processo de defumação, para facilitar o seu transporte e a sua comercialização. E assim, eles trocavam essas pelas pelos produtos deste armazém. Por isso, seja bem-vindo ao Armazém do Patrão. Essa é a pela de borracha. E olha, dessa forma que ela está depois de defumada no tapiri, lembra uma bola de basquete. E foi dessa forma, como a prática esportiva do quipo dos maias e astecas e os índios cambebas e omáguas, os europeus, espanhóis e portugueses conheceram a pela de borracha. Mas o conhecimento científico dela se dará com o francês naturalista Condamine e depois com Goody e Thomas Van Cork com o processo de vulcanização para dar o valor industrial da pela de borracha. Só que o patrão, aquele cara que explorava os seringueiros, nem sempre ganhava. Porque teve um seringueiro que teve a brilhante ideia de enganar o patrão na hora de defumar a pela de borracha. Colocar dentro da pela de borracha, antes da sua defumação, do processo do tapiri, barro, argila, para dar mais peso. E por cima dessa argila vinha então uma camada de borracha, para assim pesar e tentar ser menos explorado pelo patrão dentro do seringal. E assim surgiu para a humanidade a borracha da Amazônia. Primavera é um traje que seduz, cacho e cachoeiras brindam,
Depois de uma madrugada de muitos cortes e sangramentos de seringa, o outro processo, para que justamente as pelas de borracha pudessem ser feitas, os seringueiros pegavam látex, jogavam dessa forma que eu estou mostrando, para formar as pelas de borracha, e depois, para justamente ele ficar na cor escura e aí coagular, você levava para fazer a defumação. E assim ficava muito mais propício para o transporte da pela de borracha para a Europa. Dessa forma. E ela vai adquirir, depois do processo de defumação, deste bolor que a gente está visualizando aqui, de pela de borracha, vai ter a cor escura, né? E vai ser encaminhada para as casas de aviamento. E a cor que vai ficar é essa aqui. A pela de borracha vai adquirir esta cor, como a gente já visualizou. E assim, cumprindo uma das metas desses bravos homens soldados da borracha. Muitos morreram, perderam a vida na floresta amazônica trabalhando para esses coronéis, para essas casas de aviamento de forma indireta, para levar para o mundo a borracha, que será um produto que vai atingir o patamar de segundo produto mais exportado do Brasil durante o período do primeiro ciclo. Essa é a preciosa e importante árvore da Amazônia em meados do final do século XIX, início do século XX, a seringueira, a Herbias brasiliense, que vocês estão visualizando com inúmeros cortes. Era a forma que se sangrava na época, principalmente na região do Amazonas, do Acre, Rondônia. Corte chamado espinha de peixe ou bandeira. E era uma forma sustentável de manter a árvore em pé, porque no passado os seringais do Pará usavam uma outra técnica, o arroxo, qual fez com que muitas dessas espécies fossem extintas. Mas para a gente aprender como é que é o corte correto, eu vou chamar aqui a Mari, que é uma guia turística aqui da região de Manaus. Mari, o papel fundamental no teu trabalho é mostrar para as pessoas como era feito o corte, como era a vida no seringal, correto? Isso. O que nós vamos visualizar aqui, o que você vai poder proporcionar para as pessoas entenderem como era o corte correto de uma seringueira para aquele período? Ok. Então, quando o trabalhador saía para fazer esse ofício, era de madrugada. Tá? Porque a madrugada escura e fria faz com que o látex saia muito mais. Durante o dia, o calor faz com que o látex solidifique, fechando os poros e não enche mais a tigela, transformando em borracha, tá vendo? Aqui, ó, foi o látex solidificado que fechou e não sangrou mais. Então, um bom trabalhador, ele tem que sair cedo, com a poronga na cabeça. A poronga é um objeto como se fosse uma lanterna, é isso? Ele colocava na cabeça para poder enxergar durante a noite o corte. E os materiais de trabalho eram esses, o raspador e a faca Amazônia Mesquita. Quem inventou foi um português chamado José Cláudio de Mesquita. E antes era utilizada a machadinha, só que a machadinha ia com muita força. Ultrapassava a madeira, chegando no âmago e machucando. Então essa aqui foi uma técnica meio que regionalizada para ferir menos a árvore e ela poder ter uma maior tempo de vida útil. Exatamente. Vamos lá, mostra pra gente como é que era o corte? Okay. Limpa a área onde vai ser cortada com o raspador. Segura pra mim. E aqui, ó, na diagonal, faz o corte. E ela começa a sangrar. Abre os poros e ela começa a sangrar. A seringueira não corta todos os dias. Tem que cortar um dia sim, um dia não. Tá? Se corta todo dia, ela não tem um bom sangramento. Tá? Aqui vou colocar a tigela. Com bastante força e jeito. Dá uma batida para ver se está seguro, porque se encher e cair, não adianta chorar pelo leite derramado. Ah, olha aí, isso vem até trazer à tona um provérbio, né? Popular. E aí, mais ou menos, para que fosse feito uma pela de borracha, da qual nós conhecemos de forma convencional, quantos potes, quantas cuias dessa que eram necessárias para o processo de defumação no tapiri? O trabalhador ele tinha que sair com 300 tigelas
por dia para colocar nas árvores, e dependendo da grossura da árvore você coloca mais de 1, 2 ou 3 tigelas. Durante a madrugada encheria, então durante um dia ele ia encher as 300 tigelas e ia ter uma base de 3 a 4 quilos por dia. Mas nem todos conseguiam isso. Tá? Era o sistema de aviamento, uma forma de manter esses soldados da floresta, soldados da borracha, caboclos, seringueiros, que viviam daquilo que a natureza poderia lhe proporcionar. Um sustento que nem sempre vinha na hora desejada. Muitos deles morrem nesta Amazônia, enfrentando todas as adversidades e dificuldades em busca de transformar esse ouro branco em um ouro negro, de uma riqueza imensurável, principalmente para a indústria europeia, que dependia desse recurso natural para fazer com que essa matéria-prima se transformasse em produtos industrializados e ganhasse o mundo. Vou lhe contar, amigo, a história de um lugar que poucas pessoas conhecem, outras nem ouviram. Bom, deixamos aquele ponto do Rio Amazonas, estamos agora em um outro trecho. Nós vamos acompanhar agora alguns rituais indígenas, pinturas corporais. Tanto eu como os alunos do Colégio Objetivo e todos vocês vão poder acompanhar de perto um pouco dessa cultura milenar, desses povos nativos que estão aqui na Amazônia há muito mais tempo, claro, do que todos nós. Devidamente ou parcialmente paramentado com o cocá, com a pintura corporal, estou aqui com uma liderança indígena, filho do pajé, Diacoru, que é dos Dessanas, que vai contar um pouco para a gente um pouco dessa importância da preservação da cultura indígena, desses traços típicos desses povos que antecedem muito além da presença do homem branco aqui na Amazônia. Diácono, fala pra gente a importância da preservação da cultura para vocês, povos indígenas, em relação ao povo branco. Então, porque logo na nossa origem veio tudo em ordem, né? Aí quando os missionários chegaram aqui no Brasil, em 1920, aqui no Amazonas, então os missionários disseram que tudo que ocorria aqui dentro da oca era do demônio, do Satanás, né? Então, de lá que o índio soube que existia inferno. Primeiro não sabia, não. Então, como o índio andava nu, dançava nu, era coisa do demônio. Entendi. Então, quando eles chegaram, né, a casa era oca, mas depois eles misturaram com mal com oca, tornou-se maloca, que hoje em dia não tem como a gente desfazer. Entendi. Então, por aí eles disseram que aquelas danças, outras culturas, né, era do mal, então mandaram largar para seguir os missionários. Então, muitas das coisas nós perdemos nessa parte. Então, hoje, então, vocês estão tentando resgatar essa cultura que no passado foi combatida com uma violência simbólica para que vocês abandonassem esses traços originais e perdessem aquilo que é a essência de vocês, que é o pertencimento à identidade, e que agora vocês estão resgatando. Isso que estamos fazendo isso, porque quando a gente está fazendo essas danças, aí nossos filhinhos pequenininhos já vêm aprendendo. Entendi. Porque o índio não sabe escrever, não sabe fazer, mas ele olhando assim na prática, ele já vai aprendendo. Isso aí, Diácono, a gente chama de cognitivo do índio aprendendo, olhando os seus pais, avós praticando. Agora a gente vai conhecer um pouco da culinária indígena. Você gosta de comer formiga? Vamos acompanhar um pouco o Diácono que vai mostrar pra gente um pouco dessa culinária. E aqui vocês, então, vão coletar a formiga. Aí, como é que é o processo que como é que vocês vão assar ela? Primeiro a gente pega a arumá. A arumá é uma fibra que a gente tira para poder cutucar num buraquinho dele. Certo. Esse aqui, né? Certo. A gente pega o arumá, vai procurando o buraco, a gente
cutuca ele, mexe. Aí quando ele fica com raiva, ele morde na talinha. Aí a gente puxa. É uma tática para poder... Entendi. E aí depois vocês assam? A gente lava ele, depois cozinha, depois a gente bota aqui em cima do fogo para assar. Olha, para quem não conhece naturalmente, fica um tanto quanto angustiado em pensar em comer essa formiga. Mas em termos de sobrevivência na floresta, não tem para onde correr. E isso é uma lição que os povos indígenas nos passam, quanto a floresta pode nos oferecer em alimento espiritual e alimento nutricional, pela riqueza de nutrientes que existe essas formigas aqui. Muito saboroso, bem torradinha. Claro, viva não dá para comer. Muito bom. Além disso, vocês fizeram um tipo de esteira aqui, né, de grade, para poder... Que peixe é esse que vocês assaram aqui? É jaraqui. Jaraqui, famoso jaraqui de Manaus. Essa... É o piracuí. Piracuí, o que seria? É de bodó. Piracuí feito do bodó, do peixe? Vamos ver esse sabor aqui também. Também, muito saboroso. Nessa cuia... Farinha de mandioca. Famosa farinha de mandioca. Pode palhar na mesa do índio, todo tempo tem que ter... Tem que ter a farinha, né, Jaco? Sem farinha o índio não come, não. Muito bom. Ó, vivendo à beira desse rio maravilhoso, comendo bem, preservando sua cultura, ó, parabéns a vocês que conseguem conviver de forma harmoniosa com a floresta. Essa é uma grande lição que todo homem branco deve ter, olhando para o povo indígena, para a nação indígena, um povo que está aqui primeiro do que todos nós. Obrigado, tá? Muito obrigado. Anho. Anho. Exatamente no dia de hoje, que a gente está gravando o programa, 5 de maio, é aniversário de Marechal Rondon. Eu presenteei aqui a tribo com o meu livro, Rondônia, uma História. E eles estão aqui justamente verificando as tribos indígenas de Rondônia, os Cintalargas, os Caritianas, os Caripunas. E é muito bom ter essa relação de troca, de conhecimento. E eles estão podendo conhecer um pouco da história do nosso estado, o estado de Rondônia, que naturalmente é um estado que leva o nome de um descendente de índio, o índio Bororo, o Marechal Rondon, um desses desbravadores que contribuíram para o nosso estado e também para a criação do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI naquela época, que hoje é a FUNAI. Uma maneira não apenas de preservar a sua identidade, o seu passado, é também, de forma sustentável, extrair da floresta sementes. Cordões são produzidos a partir de cipós, extraídos da floresta, de penas de espécies de pássaros da floresta. E aqui os povos indígenas de Sana vendem o artesanato para os turistas, não apenas mostrando quem são, e provando que é possível viver daquilo que você realmente é quanto identidade. Então você tem a oportunidade de comprar sarabatana, máscaras, arcos, flechas, cestos, cordões, pulseiras, enfim. É uma demanda cultural, um universo multicultural que todo mundo pode ter contato. E o melhor de tudo é que eles assim também conseguem preservar a sua história. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Um grande aprendizado de convivência saudável,
de termos ao nosso lado esses povos nativos indígenas que merecem todo o nosso respeito. Um grande abraço, até a próxima aventura, até o próximo Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais.